E aí, galera, vamos à correção da avaliação de verificação? Seguinte, na primeira questão, nós temos que escrever a forma fatorada do radicando, que é o número que está dentro das raízes aqui, e o expoente fracionário associado a cada um dos radicais. Temos 125, para que a gente escreva a forma fatorada, nós vamos utilizar a fatoração, ou seja, nós vamos dividir os números por 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. São os números primos. 125 é exclusividade do fator primo 5. Então, fazendo a divisão, 125 por 5 resulta 25, dividindo por 5, 5, dividindo por 5, 1. Opa, chegou no 1, chegamos no final da fatoração. Agora, nós contamos quantas vezes o 5 foi usado e escrevemos o expoente. Veja, 5 elevado à terceira, afinal de contas nós utilizamos o 5 aqui 3 vezes. 5 à terceira é a forma fatorada. Tudo bem até aí? Agora a gente vai escrever o expoente fracionário. Para isso nós precisamos lembrar de uma propriedade dos radicais. Observe, raiz quadrada de 125, que eu vou, de forma bem conveniente, escrever 5 à terceira. Nas raízes quadradas não é necessário mostrar o índice, que é o 2, né? Fica subentendido que é a raiz quadrada. Mas eu vou evidenciar esse 2 aqui justamente para usar a propriedade que nós vamos utilizar para escrever o expoente fracionário. O 5 ele vai ser elevado a uma fração. E aí, o que está por dentro fica em cima da fração e o número que está fora fica embaixo. Ou seja, o 3 fica aqui no numerador da fração, na parte de cima, e o número que está fora, lembra aquele 2 que não estava aparecendo, fica embaixo. Então o expoente fracionário é 5 elevado a 3 meios. E a forma fatorada é 5 elevado à terceira. Tudo bem até aí? Vamos para o item B. No caso do 729, nós vamos utilizar o fator primo 3. Até farei um adendo aqui. Para você verificar se um número é ou não divisível por 3, você soma os algarismos que formam um número. No caso do 729, se a gente somar o 7 mais o 2 mais o 9, esse resultado é 18. 18 está na tabuada do 3, então vai na fé que dá para dividir por 3. Inclusive, 729 é exclusividade do 3. Veja, dividindo aqui, nós temos 243, dividindo 243 por 3, 81, dividindo por 3, nós temos 27, dividindo por 3, 9, dividindo por 3, 3 e ufa, dividindo por 3, chegamos no final da fatoração. Agora, a forma fatorada é representada utilizando 3, que foi o fator usado, e o expoente é quantas vezes nós utilizamos esse 3. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 elevado à sexta. Esta potência é a forma fatorada do radicando. Nós vamos utilizar esta representação para escrever o expoente fracionário. Acompanhem comigo. Quando nós escrevemos aqui, não se esqueça, aqui é uma raiz quinta, o índice da raiz é o 5. Quando nós escrevemos o 729 como 3 elevado à sexta, nós temos a possibilidade de escrever o expoente fracionário. O 3 ele vai ser elevado a uma fração. E na fração, o que está em cima é o número que está dentro, que é o expoente
6 ali. E o que está por baixo é o número que está fora, que é o índice 5. E aí, você entendeu? Caso você não tenha entendido, escreva nos comentários a sua dúvida. Combinado? Vamos para o item C. Esse item C, muitas pessoas erraram, pois 2.401 não dá para dividir por 2, nem por 3, nem por 5. Você vai utilizar o 7. E eu vou até fazer as divisões, né, para mostrar como que vai ser, como vão sendo obtidos os números, ok? Então, ó, 2.401, vou até utilizar uma folha aqui de rascunho, que é essa daqui, 2.401. Fazendo essa divisão por 7, vamos àquelas perguntas que não querem calar. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 24? 3 vezes 7, 21. Para 24 sobram 3. Fiz o método curto aqui, né? Agora, abaixo o 0 e dentro do 30 o 7 cabe 4 vezes. 4 vezes 7, 28, sobram 2. Abaixo 1 aqui, 21. 7 dentro do 21, 3 vezes exatas. 343. Agora, 2.401, vou dividir então por 7 aqui, ó, deu 343. Vamos fazer mais uma divisão por 7, ok? Vou até aproveitar esta folha aqui e já vou colocar a divisão por 7 acoplada aqui na divisão anterior. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 34? 5 vezes 7, 35. Puxa, passou. Então tem que ser 4. 4 vezes 7, 28. Para 34 sobram 3. Abaixamos o 3, ficou 63. Na tabuada do 7, 9 vezes 7, 63. Olha que legal. Então aqui, dividindo por 7, obtivemos 49. Olha, nem vou dividir agora, porque 49 a gente memoriza da tabuada do 7, que vai dar 7. E 7 vai dar 1. Conseguimos então agora a fatoração completa e isso é suficiente para escrever a forma fatorada. Lembra? O expoente 4 é a quantidade de vezes que nós utilizamos o fator 7 e então 7 elevado à quarta é a forma fatorada 2.401. E aí, você acertou esse na prova? Agora o expoente fracionário sai de graça. Veja, representando aqui a raiz cúbica, não se esqueça que o índice é 3, e o 2.401 como 7 elevado à quarta, que é a forma fatorada. Adivinha como vai ficar o expoente fracionário? Esse 7 vai ser elevado a uma fração. O que está em cima da fração é o expoente que está dentro, no caso 4, e o que está por baixo é o 3, que está fora da raiz. Então, ó, 7 elevado a 4 terços. No item B, 3 elevado a 6 quintos. E então, entenderam, galera? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Vamos para a questão número 2.